Com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todas as manhãs. Alô, Antônio Carmo, bom dia, boa semana para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo nesta segunda-feira. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, vamos começar falando da Águia, meu querido Antônio Carmo. Vamos começar falando do São José, que perdeu para o Juventus por 1-0. Infelizmente, pode-se dizer que dá adeus ao Campeonato Paulista da Série A2, ou enquanto a Bambu tem flecha, mas sabendo que no outro jogo é possível empatar e as duas equipes estarem classificadas, dá para dizer que Ney já é morta para o São José, Antônio Carmo. Como foi o jogo em São Paulo, na Moca, onde o Juventus ganhou por 1-0? O jogo foi normal, um jogo de Série A2, Juventus jogando em casa com mais tranquilidade, São José jogando mal de novo, uma partida comum, nada de extraordinário, para um jogo que precisava apresentar algo diferente. São José assim não o fez, o jogo estava lá num 0-0, aquele jogo tranquilo, dos dois lados. Aí o Juventus fez um gol numa bola cruzada, e que, para mim, houve falha do goleiro, do zagueiro, o atacante cabeçou, fez o gol e tudo mais. E aí, o Juventus abriu a contagem. 5 minutos depois, teve a expulsão de um jogador de São José, o Alan Stense, deu um carrinho no meio, na intermediária, uma bola perdida, não é aquela bola que ele entra para dar uma pancada no adversário, mas deu uma dividida de bola e o árbitro entendeu que o pé dele foi mais alto, acertou o pé do jogador do Juventus. E hoje não se tem discussão em cima disso, né, Nicolini? Todos que vem isso daí, tem que já dar o cartão vermelho. Antigamente era um cartão amarelo, às vezes nem isso, e seguiu o lance. E dessa vez foi expulso, aí praticamente acabou o jogo. Eram 39, 40 do primeiro tempo, 1-0 Juventus, intervalo veio, o técnico Jorge Castilho mexeu em várias peças, São José terminou o jogo sem nenhum esquema tático, põe 5 atacantes, cruza a bola na área, vê o que pode fazer, se é que vai fazer, não fez nada, goleiro do Juventus não precisou trabalhar, e o Juventus, claro, com um jogador a mais, São José no desespero, teve 2 momentos para fazer o seu segundo gol e não o fez. Aí o São José perdeu por 1-0, acabou. Bom, a única coisa que ainda move o São José, e o sentido ainda de esperança, Nicolini, é aquele fato de que a matemática ainda respira pelo São José. Ele tem que torcer para a Ferroviária perder. A última rodada é agora, quarta-feira, todos os jogos, 7 da noite, depois de amanhã. Ele tem que torcer para a Ferroviária perder para o Juventus, de preferência por 2, 3 gols, mas perde por um gol só, e ele ganhar por 5 ou 6 gols do Sertãozinho no Martins Pereira. Vamos colocar que isso não vai acontecer, porque primeiro ele não depende só dele. Ele depende da Ferroviária perder o jogo. E perder em casa, acho que não está nos planos da Ferroviária, que o empate a garante para a próxima fase da competição. E depois ter que golear o Sertãozinho. Isso poderia até acontecer, Sertãozinho já eliminado, aquela coisa toda, mas o São José não está mostrando bola para isso, com esse ataque fraco, que não fez mais gols, e aí a coisa está enrolada. Então podemos dizer, Nicolau, acabou, basta apenas esperar a rodada de quarta-feira. Se acontecer isso que eu falei, de uma derrota ferroviária e uma goleada estrondosa de São José, vai ser um fato absolutamente milagroso, atípico do futebol. Não dá para acreditar que isso vai ocorrer nessa altura do campeonato. São José fracassou e fraquejou na hora que não podia. Começou bem essa fase, 2 vitórias, e o próprio técnico Jorge Castilho foi questionado depois do jogo. O que aconteceu? Ele falou que também gostaria de saber. Não sabe. Se ele que é o técnico não sabe, quem somos nós, né, Nicolini? Para saber o que aconteceu. E o time, como você gosta de dizer, virou o fio. O que estava tudo bem, terminou tudo mal. É mais um ano que se vai. Como já cantava Cassiano, né? Mais um ano se passou. E por aí o São José vai ficar na Série A2 junto com o seu rival Taubaté para o ano que vem. Prepare o clássico do Vale do ano que vem. É isso, pelo menos um já está garantido ano que vem, eu acredito nisso, Antônio Carmo. Vamos ver se vamos ter clássico do Vale na Copa Paulista esse ano. Eu acho que não, porque o Taubaté não dá nenhuma pinta né? de que vá disputar a Copa Paulista. O São José deve disputar, né? Você já ouviu alguma coisa aí pelos corredores do Martins Pereira, Antônio Carmo?
Tem a ideia, desde o começo do ano, é ter calendário o tempo todo. Termina o Paulista da 2, logo depois vem a Copa Paulista, tem que jogar. Eu tenho falado, inclusive, tem gente que não concorda, mas hoje a Copa Paulista, ela ganha uma importância maior do que o acesso da Série A2, do meu modo de entender. Porque se você é campeão da Copa Paulista, como foi o caso do 15 de Piracicaba o ano passado, você vai para a Série D do Campeonato Brasileiro. Se você sobe da Série A2 para a Série A1, você vai jogar o Paulistão, tá bom? Mas o Paulistão hoje, a partir desse ano, é um campeonato, é um mini campeonato de 8 clubes, de 8 jogos. Você viu o Primavera, que subiu ano passado pela primeira vez, jogou esse ano, fez 8 jogos, não fez nenhum jogo contra a Grande em casa e já parou. Depois jogou a Copa do Brasil, foi eliminado na segunda fase, agora se jogar a Copa Paulista, tá bom, mas não tem um calendário nacional. É lógico, é muito melhor você estar na Série 1 do que na Série A2, o fator de visibilidade financeiro, você ganha muito mais na Série 1, e tem que jogar para subir, sim. Tem que procurar estar na Série 1. Hoje, para um time pequeno, que vamos colocar aí o caso do São José, é tentar ficar numa Série 1 do Paulista, Série B do Brasileiro. Não precisa se aventurar para uma Série A, não, que aí você entra apenas e tão somente para ser saco de pancada de tentar escapar do rebaixamento. Não adianta ficar se pontificando pelo meio, mas vocês vejam o Mirassol que deu tudo certo. O Mirassol é um ponto fora da curva, não sei até quando vai isso também. Mas isso que acontece. Eu acho que a Copa Paulista é importantíssima, você tem que jogar assim, e tem que jogar, mas não jogar do jeito que os times entram, Nicolini, cortando o salário pela metade. Nós vamos dar chance para um técnico novo, nós vamos trazer jogador desconhecido, nós vamos tentar fazer uma coisa só para não se manter em atividade. Se for para jogar, para se manter em atividade, não joga. Esquece. Eu penso assim, tem que jogar pensando o seguinte, entrar com um time bom para brigar pelo título. É isso que eu penso. É isso, boa sorte para o São José, que vai continuar agora a jogar com o Sertãozinho, última rodada do quadrangular da segunda fase, meu querido Antônio Carmo. Olha, falando do futebol do interior, eu queria aproveitar. Bom, no outro grupo, Votuporanguense já classificado, e o Ituano tem que ganhar da Votuporanguense para não depender de nada e nem de ninguém. Joga em casa, o 15 de Piracicaba tenta o milagre de ganhar do Água Santa em Diadema. O Água Santa nenhuma chance de classificação, já está eliminado, mas tem que torcer para o Ituano não ganhar da Votuporanguense. Tá mais vivo o 15, né, Antônio Carmo? Tá mais vivo o 15 de Piracicaba, é o que parece no outro grupo, do que o São José, já que o 15, se o Ituano empatar, vai a 8 pontos e fica com menos 2 de saldo. O 15 já tem um saldo de 1 positivo, então se ele ganhar, ele vai a 8 e já fica na frente do Ituano, ou seja, a situação é menos ruim para a equipe do 15 de Piracicaba do que para o São José. São José estaria na mesma situação do 15 de Piracicaba se tivesse conseguido aquele ponto, aquele empate, meu querido Antônio Carmo, que perdeu no último minuto quando desperdiçou um pênalti em pleno Martins Pereira. Tá aí na conta, ele realmente fez falta, né? Aquele jogo contra a Ferroviária, aquele gol tivesse ocorrido, o empate acontecido, 1 ponto a mais para São José, 2 a menos para a Ferroviária, e hoje estariam os dois com 7 pontos, aí a situação realmente seria diferente. O 15, ele tem que ganhar o jogo dele, e vai pegar um time já eliminado, que é o Água Santa, que perdeu também no Campeonato Brasileiro da Série D ontem, e ganhando, torce para que o Ituano só empate com a Votuporanguense, não ganhe. O Votuporanguense já classificado, que quer somar mais pontos, Nicolino, para terminar em primeiro lugar na classificação geral. Veja você como que a coisa mudou. O Votuporanguense pode ser o primeiro dos 4 aí em pontuação, por isso está brigando nessa situação. Então a vida está para o 15 de Piracicaba, não depende dele, mas está entrando aí agora na última rodada com reais chances. Eu acho que vai dar para o 15 de Piracicaba brigar, sim. Vai de igual para igual, e jogou também no Brasileiro da Série D nesse fim de semana, e acho que jogou contra o Noroeste, né? E vai saber o que vai acontecer nessa última rodada. Então nós temos assim, Votuporanguense e Juventus matematicamente classificados, um de cada lado, e 2 times, um time matematicamente eliminado, aliás, 2 times, Água Santa de um lado, Sertãozinho do outro, e um time que praticamente tá fora, que é o caso do São José, restando aí a última rodada, e repetindo aí que São José vai depender basicamente de um milagre futebolístico aí, que seria
Ele não tem ganho de ninguém nessas últimas rodadas, né? Ele tem que ganhar por 5 ou 6 do Sertãozinho e torcer para que a Ferroviária ainda perca o seu jogo. A Ferroviária sabe, ela perdeu os 2 jogos agora na Série C, né? Tanto é que está poupando o time quase que inteiro. Tá focada totalmente na Série A2 do Paulistão para tentar o acesso. E aí, o São José vai depender de uma situação muito complicada. Não dá para acreditar. Tem torcedor que ainda acredita, torcedor que acha que ainda pode dar, claro, os mais otimistas, mas convenhamos, né? Você não vai ter estádio Martins Pereira cheio, não vai ter aquela participação mais efetiva do torcedor. Isso aí realmente não vai ocorrer, porque a maioria já jogou a toalha, e o próprio São José, né? O próprio time já deve ter jogado a toalha. Fica aquela conversa só, não, enquanto há esperança, a vida, vamos em frente, e a gente pode acompanhar. Mas não deve dar não, viu, Nicolino? Perfeito, meu querido Antônio Carmo. Vamos acompanhar. Aliás, olha, aproveitar aí pelo interior, a gente está falando dos campeonatos de acesso. Na Série A3, a Santista ganhou do Rio Preto em Rio Preto 1-0, encaminha a classificação para voltar para a Série A2. 15 de Jaú e Marília ficaram no 0-0, decisão em Marília no próximo sábado e em Santos. Na Série A4, o Jacareí estreou no mata-mata de quartas de final, empatando em casa com o São Caetano. Mau resultado, bom público no Stravos Papadopoulos, mas apenas o 0-0. O time do Augusto Ambrogi não conseguiu achar o seu gol e vai ter que achá-lo lá em São Caetano no próximo sábado. Em Leme, a Internacional de Bebedouro encaminhou a classificação, fez 2-0. Em Taquaritinga e Penapolense 1-1, decisão no Velho Tenente Carriço em Penápolis. E no estádio Fortaleza, o Barretos também ficou no empate com o São Carlense 1-1, decisão no Luiz, domingo às 10 da manhã, meu querido Antônio Carmo. E sobre Série A3, né, Português Santista e Marília se deram bem. O Português Santista fora de casa, o Marília empatou, mas vão resolver tudo em casa e são os favoritos, né? Foram os 2 primeiros da fase de classificação e vão jogar. Português Santista joga pelo empate, Marília por uma vitória simples nos jogos da volta, que serão sábado. São favoritos, mas não entrem aí de salto alto não, que o futebol pode apresentar surpresa. E na Série A4, o Jacareí nesse 0-0, mais de 600 torcedores foram prestigiar o time. Vamos ver hoje nos donos da bola os melhores momentos. Nossa equipe acompanhou esse jogo. O Jacareí precisava ganhar, porque o São Caetano tem a vantagem de 2 empates, agora vai jogar por um novo empate. O Jacareí vai ter que se redobrar, vai ter que jogar muita bola sábado que vem para voltar com a classificação lá de São Caetano, hein, Nicolino? Não vai ser fácil, vai ter que jogar bola sem dúvida alguma. Antônio Carmo. Olha, dito isso, vamos ver tudo nos donos da bola, onde o Antônio Carmo participa hoje, junto com o Lucas Bezecá e com o Bernardo Baitelli, meio-dia na tela da Band, imperdível. Vamos ver o gol do Juventus, para quem não viu, vamos ver os melhores lances desse 0-0 de Jacareí e tudo que acontece no esporte bretão, que um dia consagrou Geraldão Manteiga. Meu querido Antônio Carmo, abraçando o Rodrigo Zanetti em Pouso Alegre. Grande Rodrigão, ligado com a gente lá no sul de Minas, torcedor do Dragão do Sul de Minas. Dragão tomou a traulicada da Portuguesa na Série D, 3-0, meu querido Antônio Carmo, sábado lá no Canindé. Aliás, na Série D ganhou bem, o Água Santa perdeu no subúrbio carioca, do ladinho da Portela em Madureira, contra o Tricolor, 3-1 para o Madureira lá em Conselheiro Galvão. Isso pelo grupo 13. No grupo 14, o Velo ganhou primeira vitória nacional do Velo Clube no Campeonato Nacional. 2-0 em cima do Sampaio Correia do Rio de Janeiro, lá no Benitão. No Clássico de Bauru, Noroeste e 15 de Piracicaba ficaram no 2-2, Antônio Carmo. A Série C, a Série D, que vão começando aí a esquentar um pouco mais, né? Série C com a Ponte Preta perdendo, o Guarani ganhando e seguindo o campeonato aí um pouco mais adiante. Ponte Preta, aliás, já subindo para a Série B, né? O Guarani na Série C. E na Série D, o destaque realmente é a vitória da Portuguesa. Opa, desculpe. Portuguesa estreando o Ademir Fezan como técnico, né? Substituindo o Fábio Matias e ganhando bem do Pouso Alegre por 3-0.
Muito bom, para alegria do Toninho, que está sempre acompanhando a gente também pelo canal do YouTube. E para a galera toda em 102,9 pelo YouTube, tá o Celestino, lá em Boston, feliz com o seu Palmeiras. Já vou falar do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro da Série A, meu querido Antônio Carmo. Mas antes, um registro aqui, da Série C primeiro, a Ferroviária perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba 2-0. Sabe quem que é o técnico do Botafogo da Paraíba, Antônio Carmo? Não sei, diga aí para mim, por favor. Lisca doido é o cara, 2 jogos, 2 vitórias, verdade. Tá voando. Lá na Paraíba, o Lisca doido. A Ferroviária não conseguiu segurar. A Inter de Limeira conseguiu uma baita vitória em Anápolis, 2-1 contra o Anápolis. O Guarani fez a parte dele em casa, 2-0 contra o Volta Redonda, e o Ituano foi ao Amazonas, e aí a viagem eu acho que pesou. Não foi a pé não, foi de avião, mas tomou 3-0 do Amazonas lá. Hoje tem Figueirense e Maringá, essa a Série C. Esses são os paulistas, Antônio Carmo. A Inter que só se dedica ao brasileiro, né? Tinha estreado com derrota em casa e agora ganha fora de casa, recupera-se no campeonato. A Ferroviária perdeu, os resultados aí não foram da maneira que se esperava. O Guarani pelo menos ganhou. Veja você, a Ferroviária que vai precisar ganhar, empatar pelo menos com o Juventus quarta-feira, perdeu em casa. Então se falou para o Botafogo do Lisca doido, que falou lá, e achou o lugar dele, né? Ele está agora no lugar que ele queria estar, lugar maravilhoso para trabalhar lá em João Pessoa, ele não é bobo não. E aí segue o campeonato, Nicolini, muita gente ainda, muita coisa para acontecer. Muito bom, Antônio Carmo. Na Série B, resultados da 4ª rodada, o Criciúma na sexta ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto 1-0. No sábado, o Juventude fez 2-0 no Goiás. O Vila Nova ganhou da Ponte Preta em Campinas, 1-0. Sport e Avaí 2-2 na Ilha. O Ceará ganhou do Náutico 1-0. Ontem, o Fortaleza veio a São Paulo, a São Bernardo do Campo e ganhou do Bernô por 1-0 no 1º de maio. O Novo Horizontino passou o trator no América, 3-0. Não sei se vai dar pro técnico galã do América, não meu querido Antônio Carmo. Caiu já? Caiu ontem. Tava escrito. Ontem à noite. Alberto Valentim, né? O Dom Diego de la Vega, lá do América, foi demitido ontem. Campanha, a passagem dele pelo América fraquíssima aí, pouco aproveitamento, foi dispensado ontem à noite. É isso, em 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas, tomou 3-0 em casa. O América é o lanterna do campeonato junto com a Ponte Preta. Ponte Preta numa crise sem fim. Antônio Carmo, a gente teve Operário e Cuiabá 0-0, o Atlético ganhou do CRB por 3-2, fora de casa lá no Rei Pelé, e o Atlético Goianiense ganhou do Londrina 2-1. Com isso, Ceará, Avaí, Atlético, Vila Nova e Operário são 5 times com 8 pontos após 4 jogos, Antônio Carmo. A Ponte Preta, Nicolini, que caiu no Campeonato Paulista sem ganhar nenhum jogo, foi rebaixado da Série 1 para a Série A2, depois de ter subido como campeão da Série C o ano passado. Na Série B esse ano, já está ali na lanterna, já que a Ponte Preta parecendo uma ONG. Ela não paga, não tem dinheiro, espera receber aí de alguém e esquece de avisar os funcionários, né? Que não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. E aí não rende, não vai. Ponte Preta, nessa batida aí, também vai ser rebaixado, vai voltar para a Série C. Tá feio realmente a coisa lá pelos lados de Moisés Lucaré. Muito ruim. E para a gente fechar do futebol, olha, o Campeonato Brasileiro da Série A, Antônio Carlos, 11ª rodada. No sábado, São Paulo do Roger Machado não viu a cor da bola no Barradão, tomou 2-0 do Vitória. O Vasco não conseguiu ganhar do Remo no Mangueirão, ficou por 1-1. O Mirassol vai de mal a pior no Brasileiro, dessa vez apanhou do Bom Bahia do Rogério Ceni
2-1. E o Santos do Neymar fez 1-0, gol do Moisés em cima do Galo Mineiro e tá fora da zona do rebaixamento. Ainda no sábado, Grenal sensacional no Gigante da Beira-Rio, 0-0. Ontem, Atlético Paranaense 2, Chapecoense 0. A Chape também não me engana nesse campeonato, viu? O Botafogo do Rio estava ganhando, mas tomou o empate 2-2 do Coritiba. No Flu-Flá, no Maracanã, deu vitória do Flamengo 2-1. E que golaço do Pedro. E o Pedro joga de um jeito que eu gosto de centroavante e de um centroavante que a gente não tem na seleção. Dá tempo dele para a Copa? Não, não dá. Mas vai fazer falta, a gente não tem um jogador com a característica dele. Corinthians e Palmeiras 0-0, com mais polêmica de arbitragem do que qualquer coisa. E o Cruzeiro fez a parte dele 2-1 no Red Bull, embala a segunda vitória seguida, mas segue na zona do rebaixamento. Esse Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras nem com 2 a mais para ganhar do Corinthians, hein, Antônio Carlos? Que coisa! Não pode ganhar, senão o pessoal reclama. Fica aí, é com o irmão, fica no 0-0. Nicolino, uma rápida passagem na rodada, você falou de sábado, o Vitória ganhou do São Paulo 2-0. Roger Machado, depois do jogo, falou que o São Paulo jogou bem. Jair Ventura, do Vitória, disse que o Vitória, a torcida, pela primeira vez, gritou olé lá no Barradão. Retrucando aí o que falou o Roger Machado. Foi 2-0, podia ter sido mais. O Mirassol, não sei se o árbitro já saiu lá do Maião, o árbitro que apitou o jogo, porque o Mirassol fechou o árbitro lá depois de tomar o segundo gol, dizendo que foi falta na jogada que se iniciou com o jogador do Bahia, depois saiu o gol. O Rogério Ceni não falou nada, mas ele reclamou bastante na semana passada, quando achou que foi falta em cima do jogador dele contra o Palmeiras. Aí ele não reclama, né? Então tem que ser um cara mais ponderado nesse ponto. Falar, opa, mas eu vi o lance, acho que não foi falta não. Para mim foi normal o lance e o Mirassol reclamou, para mim, fora do tom aí. Então a vitória do Santos precisava ganhar e ganhou desse Atlético Mineiro aí que você não sabe para onde vai. Vitória do Santos, importante. O Santos só tinha vencido 5 jogos nesse ano, Nicolino. Ganhou o 6º agora e precisa dar uma recuperada aí para ficar numa situação melhor no campeonato. Inter e Grêmio foi apontado pelos gaúchos, cronistas, como o pior Grenal da história. Nem nos anos 70, quando tinha 5 expulsões de cada lado, que o jogo foi tão ruim. Foi horroroso. Foi um jogo que esquece, né? Os gaúchos lá disseram que tem que anular esse jogo aí, não colocar ele na história, não. E na rodada de ontem, destaques, claro, para os clássicos. O Flamengo fez 2-0 no Fluminense, Pedro foi o dono do jogo, tomou um gol, mas segurou a vantagem e a vitória importante. O Flamengo que recupera-se agora no campeonato, já está ali como vice-líder, tem 6 pontos atrás do Palmeiras, mas um jogo a menos, ainda tem os confrontos diretos. Então o Flamengo entra ali, o campeonato agora começa de novo a ficar entre os dois favoritos, né? Palmeiras e Flamengo. O Flamengo ganhou o clássico e ganhar o clássico é sempre importante. Coisa que o Palmeiras não fez contra o Corinthians e tem reclamação chegando aqui do Flávio de Quiririm, dizendo que teve pênalti. O Palmeiras teve, sim. Foi igual do Maurício contra o time da Colômbia na quarta-feira, lá foi marcado. Ontem não foi. Pênalti do zagueiro do Corinthians sobre o Sousa, né, que chutou a perna do jogador. Desse jeito aí a coisa vai indo. Você tem VAR, às vezes serve e às vezes não serve, né? Para do Flamengo aqui, o Jafé, lá em Boca Raton, na Flórida, está nos ouvindo. Ô, Jafé, flamenguista, está nos ouvindo, mandando um grande abraço e dizendo que agora o Flamengo já engatou de novo e vai seguir adiante aí para buscar a liderança. Mas sobre o Palmeiras e Corinthians, eu queria falar assim, o Corinthians entrou tão pilhado, fora do ritmo, que parecia que tinha que bater nos jogadores do Palmeiras. Eles estavam procurando o Flaco Lopes, foi por causa daquele gol que ele fez na vitória palmeirense em fevereiro, e chutou a bandeirinha lá do Corinthians, aquela coisa toda, porque os caras estavam jurando ele de morte ontem, né? E o que dá no jogador do Corinthians? Segundo, Nicolini, que põe a mão na genitália e ofende o adversário e é expulso. Tinha acontecido com o Alan, aconteceu com o garoto André ontem, totalmente despreparado, fora do ritmo. O Mateuzinho deveria ter sido expulso já no primeiro tempo, ele deu uma entrada que nem cartão tomou no jogador do Palmeiras, para quebrar. O jogador entrou para quebrar, deu soco na cara do jogador, depois veio um jogador do Corinthians com um cara do Palmeiras caído e bate na cabeça dele. Eu não sei o que aconteceu. O Corinthians entrou pilhado demais e o Palmeiras lento demais. Se tivesse um pouquinho mais de bom futebol, que ele não jogou, ele teria ganho o jogo. Ficou 25 minutos com 2 jogadores a mais e não conseguiu fazer gol. E o que é pior, né? Não fosse o Carlos Miguel e a ruindade do Yuri Alberto no lance,
o Corinthians tinha ganho o jogo, ele saiu cara a cara, com 2 a menos, saiu cara a cara com o Carlos Miguel e obrigou o goleiro do Palmeiras a salvar o time, que teria uma derrota vexatória e ficaria para a história do derby de todos os tempos, Corinthians ganhando com 2 jogadores a menos. Faltou pouco, hein? Palmeiras atacou sem nenhuma força e não conseguiu dar trabalho para a defesa do Corinthians. O 0-0 foi melhor para o Corinthians do que para o Palmeiras, mesmo o jogo sendo lá na arena do Corinthians, e depois do jogo o pau comeu, essas novas arenas, né, todo mundo sai junto ali, no mesmo corredor, e com o clima aí que eu tava, vou comentar no Brasil Urgente todo Vale. mundo reclama. Aí é assunto pro Brasil urgente, viu, Antônio Carmo? Facas e canivetes para depois do amistoso, já dizia Chico Anísio. E aí, meu amigo, terminou do jeito que foi o jogo. Se Grenal foi o pior da história do Grenal, esse Corinthians e o Palmeiras não passa muito longe também, não, viu, Nicolinho? Teve de tudo, menos futebol. É isso, meu querido Antônio Carmo, registro feito de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, meio de semana de Sul-Americana, de Libertadores. O Brasileirão volta só no próximo final de semana. Vamos acompanhar tudo de perto. 2 destaques, meu querido Antônio Carmo. Primeiro, a vitória do São José sexta-noite contra o Pinheiros pelo NBB. O Cavalo já tinha deitado com a rede e no final o São José reagiu e conseguiu vencer o Pinheiros na Bacia das Almas. Mas ganhou, viu, Antônio Carmo? Ganhou, estava 17 pontos atrás e conseguiu uma virada espetacular. Já era difícil ganhar do Pinheiros. E você ainda conseguiu uma vitória daquele jeito, 7,5, 7,5 por 1 ponto. O São José conseguiu fazer algo extraordinário no último período, né, quando ganhou por 26-18. Ele tinha levado o jogo equilibrado até o terceiro período, mas tomou 16-8 e aí estava 17 pontos atrás e conseguiu uma vitória sensacional contra o vice-líder do campeonato, um dos favoritos ao título. Uma vitória para ficar registrada, sem dúvida alguma, na história do basquete José. E o outro destaque é triste, Antônio Carmo. Na sexta-feira nos chegou a notícia da morte de Alberto Vera, zagueiro que surgiu na então Esportiva de Guaratinguetá, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, na reta final da existência da Esportiva, passou pelo Aparecida, naquele time de 96, que o Aparecida assombrou aí nos torneios regionais, chegou ao São José, disputou a Copa Vale, depois rodou, foi técnico do Corinthians Vale de Caçapava. Esses é só os guerreiros que lembram, hein? E chegou a participar do Guaratinguetá, enfim, uma figura de bom papo, muita história, foi um zagueiro viril, e infelizmente nos deixou novo ainda, pouco mais de 60 anos, um grande nome do esporte de Guaratinguetá e da região, que foi embora fora do combinado, Antônio Carmo. Ainda jovem, poderia estar aí trazendo o seu conhecimento do futebol. Teve uma passagem pelo São José de 5 jogos em 96, ganhou a Copa Vale, mas se destacou mesmo, atuando mais pelos lados de Guaratinguetá. Fica aqui a nossa saudade, o nosso abraço à família do Veras, que foi um jogador conhecido por aqueles que acompanham o futebol aqui do Vale do Paraíba nos anos 90. É isso, principalmente em Guaratinguetá. Ele jogou na Esportiva diversos anos. Naquele último ano chegou a ser técnico e jogador, quando a Esportiva já estava muito mal das pernas ali por volta de 97, 98. E depois, logo que a Esportiva acabou, ele também parou e foi treinador aí, passou por algumas equipes da região. Estava em São Paulo, foi cremado. A família, as nossas mais sentidas condolências, registro feito. Não vou embora sem antes falar que o João Fonseca subiu 5 posições no ranking devido às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Tá bom, Antônio Carmo? O torneio que terminou com a vitória do Sinner em cima do Alcaraz, 2-0 ontem, e uma vitória importante aí para Yannick Sinner, que busca retomar o reinado aí de número 1 do mundo nessa briga com Carlos Alcaraz. E que o João Fonseca, então, possa melhorar na sequência da temporada. E nós vamos contando tudo aqui, meu querido Antônio Carmo. Excelente semana, amanhã a gente está de volta. Te vejo meio-dia nos Donos da Bola. Até lá. Tá combinado. Um abraço aí para você, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos honram com audiência no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana, gente. Até mais.